Ciclo transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 41. A descoberta de Little Green. O surgimento do dragão azul. E tradutor, Dragon Boat Translation. Editor, Dragon Boat Translation. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Incontáveis espadas de mola de dragão apareceram no ar. Eles não eram nada etéreos. Eles possuíam todo o poder de suas verdadeiras formas. O poderoso Ki de espada quase destruiu o mundo inteiro. A ponta das espadas apontava diretamente para Lin Bai. Ele estava envolvido dentro deles e seria perfurado em um ninho de vespas em um piscar de olhos. Mesmo que o casulo verde tentasse ao máximo protegê-lo, ele ainda era uma existência insignificante em meio à luz da espada que enchia o céu. Bai, ele parecia estar consciente e seus olhos estavam cheios de uma aura afiada. É hora de tudo acabar agora. Ele agitou sua espada suavemente, mas uma enorme onda surgiu no céu, e o mundo inteiro estava prestes a ser devorado pela majestosa intenção da espada. A cabeça do Dragon Spring Sword se transformou em um dragão, engolindo nuvens e exalando névoa enquanto se afastava. Rachadura. Uma rachadura finalmente apareceu no casulo verde e se espalhou rapidamente como uma teia de aranha. Todos podiam ver vagamente as escamas verdes piscarem e desaparecerem como jade. Rugido. O rugido do dragão ressoou no céu. Os corpos de todos tremeram e eles realmente tiveram vontade de se ajoelhar. Ninguém viu que não muito longe, os pássaros e animais que estavam originalmente escondidos na caverna haviam saído. Suas expressões eram piedosas enquanto abaixavam a cabeça para onde Lin Bai estava. Mesmo aqueles que ainda não desenvolveram sua inteligência podiam sentir uma aura extremamente aterrorizante. Se alguém andasse por esta área, com certeza descobriria uma cena extremamente estranha. Mesmo aquelas espécies inimigas conseguiram coexistir pacificamente neste momento, olhando na mesma direção. Enquanto isso, em outro lugar no reino da essência mística, os alunos que estavam lutando com algumas bestas demoníacas de repente descobriram que aquelas bestas demoníacas pareciam ter enlouquecido. Eles queriam desesperadamente escapar do cerco, mas não queriam continuar lutando. Eles correram para longe e então desapareceram rapidamente na densa floresta da montanha. O que há de errado com essas bestas demoníacas? Eles parecem ter enlouquecido de repente. Seu poder de combate tornou-se tão alto. Porque todos eles fugiram de repente. O reino Mystic Essence Mystic deste ano é realmente muito estranho. Ou não conseguimos encontrá-los, ou eles fogem depois de encontrá-los com muita dificuldade. Todos estavam discutindo entre si. Algumas pessoas curiosas usaram seus tesouros mágicos voadores rápidos ou técnicas de cultivo para perseguir as feras para ver o que estava acontecendo. No entanto, eles encontraram muitas feras mágicas no caminho e parecia que todos estavam indo na mesma direção. Entre eles, não faltavam bestas mágicas de alta estrela. Por questões de segurança, eles não foram mais fundo. Quando voltaram, contaram a respeito aos seus companheiros, o que deixou a multidão perplexa. Será que algumas plantas espirituais do céu e da terra estão prestes a florescer, e é por isso que essas bestas demoníacas são assim? Depois de pensar nisso, a multidão só conseguia pensar nessa direção. As bestas mágicas correram para o vale onde Lin Bai estava. Quando ainda estavam a alguma distância, pararam no meio do caminho. Parecia que eles tinham medo de perturbar algum tipo de existência, então não ousaram ir mais longe. As pessoas no vale não sabiam o que estava acontecendo lá fora e pensavam que era causado pela Dragon Spring Sword. A Dragon Spring Sword é realmente extraordinária. Pelo que parece, não parece ser diferente de um verdadeiro dragão. As pessoas da Academia de Cultivo de Espadas olharam para Bai com inveja. Seus corações estavam cheios de respeito e admiração. No entanto, eles não viram a expressão feia de Bai. Embora a Dragon Spring Sword em sua mão fosse poderosa, nunca foi assim. Seu olhar suspeito pousou no casulo rachado. Bai, ele realmente sentiu que o grito do dragão vinha de dentro. Estrondo. Um barulho alto de tremor de terra foi ouvido, assustando a todos. Uma enorme luz foi emitida do casulo, iluminando todo o céu. Ao mesmo tempo,
O grito do dragão ficou ainda mais claro. O vento e as nuvens no céu mudaram. As nuvens escuras lentamente se juntaram. Na verdade, havia um ritmo de chuva. Mesmo o céu não aguentou o peso enorme e parecia que estava prestes a desabar. O céu ficou cada vez mais escuro, e um vento forte soprou de repente, fazendo todos vacilarem. Em um instante, o céu e a terra caíram na escuridão, como se o caos tivesse descido. Eles não podiam nem ver seus próprios dedos. Depois de um tempo, todos finalmente perceberam o que estava acontecendo. Olhando para esta cena, não parece que a espada da mola do dragão pode causar isso. O que diabos está acontecendo? Suas vozes foram despedaçadas pelo vento forte, e eles não podiam ouvir com clareza. Ele segurava a Dragon Spring Sword em sua mão, e sua expressão não estava mais tão relaxada e relaxada como antes. Em algum momento, suas palmas começaram a suar. Ele está apenas fingindo ser misterioso. Depois de dizer isso, ele balançou a espada sem hesitar. Estrondo. Um grosso raio de repente cruzou o céu. Com um som estrondoso, o raio quase rasgou o céu em duas metades. Com a ajuda dessa luz, Bai podia ver vagamente os olhos de duas feras. Eles estavam cheios de pressão suprema, como se uma besta antiga tivesse acordado. O coração de Bai palpitou, tanto que ele quase perdeu o controle sobre a Dragon Spring Sword em sua mão e a deixou cair no chão. Deve-se saber que era um grande tabu para os cultivadores de espadas serem incapazes de segurar suas espadas com firmeza. Na escuridão, todos pareciam sentir que algo havia passado. Eles mal podiam ver as escamas frias e o corpo sem fim, e o suor frio começou a brotar em suas costas. A visão de todos estava bloqueada, mas Lin Bai podia ver claramente. A cabeça do dragão nas nuvens deu às pessoas uma sensação inexplicável de familiaridade. Não era outro senão Little Green, que já havia rompido. Seu corpo tinha mais de 300 metros de comprimento e não podia ser visto de relance. Parecia ser capaz de circundar o mundo inteiro e pairar no mar de nuvens. Tornou-se forte quando encontrou um adversário forte. O pânico veio em ondas. Ele claramente queria escapar, mas por causa do poder dessa criatura desconhecida, ele só podia ficar onde estava e não podia se mover. Espadas engolindo montanhas e rios. Ele não desistiu. Ele queria brandir sua espada novamente. No entanto, desta vez, a escuridão finalmente se dispersou. O casulo verde na frente de Lin Bai não estava mais lá. Em vez disso, foi substituído por uma pequena cobra verde. Olhando para o par de olhos verdes, sua mão parou de repente no ar. Por alguma razão, ele de repente pensou nos olhos da besta na escuridão agora. Nesse momento, a aura de Lin Bai estava ficando cada vez mais alta. Depois de atingir um pico, sua aura sofreu uma mudança de abalar a terra. Não havia nenhuma aura e ele parecia uma pessoa comum. Sua aura havia se dissipado completamente. No entanto, foi Lin Bai, que parecia uma pessoa comum na frente dele, que fez Bai dar meio passo para trás. Pela primeira vez, Bai, que geralmente não tinha expressão no rosto, mostrou uma expressão chocada. Ele alcançou o estado de unidade do homem celestial, que era o estado de grande mestre. Ele não conseguiu nem chegar ao 8º nível do estado de Xintian, mas Lin Bai acabou de passar. Eu perdi. A Dragon Spring Sword em sua mão caiu no chão com um som nítido, como se algo tivesse sido quebrado. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 42, Nascimento de um dragão de verdade. 6 habilidades atualizadas. Tradutor, Dragon Boat Translation Editor, Dragon Boat Translation. Antes que alguém pudesse reagir, eles viram a Dragon Spring Sword na mão de Bai e cair no chão. Então, ele abaixou a cabeça e admitiu a derrota sem qualquer luta. Ele admitiu a derrota sim? Eu ouvi errado. O que há de errado com o irmão mais velho? Admitir a derrota tão facilmente não é o estilo dele. Ninguém notou que a mão de Bai, que estava escondida em seu manto, tremia violentamente. Nesse momento, sem falar na luta, até empunhar uma espada era um problema para ele. Os olhares da Academia de Cultivo de Espadas e dos outros caíram sobre Lin Bai.
Só então perceberam o que havia acontecido. Droga, como ele avançou. Todos puderam ver a mudança óbvia na aura de Lin Bai. Embora eles não soubessem qual era seu verdadeiro nível de cultivo, alguém que pudesse fazer Bai abaixar a cabeça já deveria ter atingido o estado de unidade do homem celestial. Era preciso saber que até Bai estava preso no oitavo estado de Xiantian por um longo tempo, mas nunca havia passado para o próximo estado. Lin Bai lutou apenas por um tempo, mas teve uma epifania. Foi simplesmente incrível. Ouvi dizer que algumas pessoas se tornam mais fortes quando encontram alguém mais forte. Eles são capazes de romper constantemente na batalha, especialmente quando estão em uma situação de vida ou morte. Quando estão em perigo, são ainda mais capazes de estimular seu próprio potencial. Sempre tratei isso como uma piada, mas quem diria que eu veria agora? Como todos sabiam, era preciso estar totalmente focado em uma batalha. Afinal, espadas e sabres não tinham olhos e cada golpe era letal. Um avanço repentino parecia fácil, mas era extremamente difícil colocá-lo em prática. Se alguém não rompesse naquele momento, acabaria sofrendo uma reação negativa. Isso não valeria a pena perda. Todos suspiraram de emoção. Eles olharam para Lin Bai como se estivessem olhando para um monstro. A diferença entre as pessoas era muito grande. A expressão de Bai era sombria. Ele não estava mais tão animado quanto antes. Ele revelou um sorriso zombeteiro. Há sempre alguém melhor do que você. Admita a derrota. Ele tirou um rolo de papel craft de sua bolsa de armazenamento e o entregou a Lin Bai. Este é o mapa da tumba da espada. Lin Bai não fazia cerimônia. Ele pegou o mapa e foi embora, sentindo como se não se importasse com nada. Ele olhou para sua figura em retirada por um longo tempo. Finalmente, ele soltou um leve suspiro. Os discípulos da Academia de Cultivo de Espadas se reuniram ao redor dele e perguntaram confusos. Irmão mais velho, mesmo que tenha feito uma descoberta, ele acabou de entrar no limiar do estado de unidade do homem celestial. Por que você não luta com todas as suas forças? O resultado ainda é desconhecido. Não parece ser seu estilo admitir a derrota tão facilmente. Bai revelou um sorriso amargo. Enquanto Lin Bai se afastava, a pressão em seu corpo parecia ter finalmente se dissipado. No entanto, ainda havia uma sombra persistente em seus olhos. Você acha que eu não quero? Ele lentamente pegou a Dragon Spring Sword no chão. Foi claramente uma ação simples, mas ele parecia ter gasto muito esforço para fazê-lo. Isso é. Todos gritaram de surpresa. Eles finalmente viram claramente que a espada de primavera de dragão originalmente impecável realmente tinha uma rachadura profunda em seu corpo. Parecia extremamente deslumbrante. Essa rachadura se estendia do punho até a ponta da espada. Não havia dúvida de que, se sofresse o menor dano, provavelmente seria completamente dividida em dois. Parecia que esta espada Dragon Spring extremamente preciosa, que foi forjada por um mestre, estava completamente aleijada. Mesmo que fosse consertado, sua fundação seria destruída e não seria capaz de liberar o poder de seu antigo pico. Ele nem sequer fez o movimento ainda. Minha espada já foi destruída e meu Dao já foi derrotado. Como podemos falar sobre lutar mais? Todos olharam para a rachadura. Uma rajada de ar frio atingiu seus rostos e eles ficaram mudos por um longo tempo. Para os cultivadores de espadas, a espada era uma com a pessoa. Se a espada estava morta, a pessoa também estava morta. Agora que a Dragon Spring Sword foi destruída, não é de se admirar que Bai tenha admitido diretamente a derrota. Essa era a única maneira de preservar seu último pedaço de rosto. Caso contrário, se ele realmente esperasse que Lin Bai fizesse sua jogada, todos subconscientemente estremeceram, sem ousar imaginar aquela cena. Lin Bai ainda não sabia que tipo de choque ele havia trazido para as pessoas da Academia de Cultivo de Espadas. Ele esperou até encontrar um lugar tranquilo antes de parar e chamar Little Green. Uma luz verde brilhou e uma pressão antiga desceu, como se um verdadeiro dragão tivesse despertado. Anteriormente, para evitar ser muito conhecido,
Lin Bai havia permitido que Littlegren usasse a técnica de ilusão na frente de todos. Somente quando fez uma descoberta, sua verdadeira aparência pode ser vista. Só agora ele deu uma boa olhada na aparência de Little Apple. As duas pequenas protuberâncias em sua cabeça haviam crescido completamente. Era óbvio que eles tinham a forma de um chifre de dragão, e as garras em seu abdômen ficaram ainda mais afiadas. Seu corpo havia crescido muito mais do que antes. Pelo menos não era tão comprida quanto uma corda de cânhamo e ninguém podia olhar para ela. Foi inspirador. Embora ainda não estivesse totalmente maduro, já estava na forma de um bebê dragão. O que mais surpreendeu Lin Bai foi que todas as suas 6 habilidades foram atualizadas. A cabeçada foi atualizada para True Dragon Flying with Pearl. A cauda de ferro foi atualizada para Cauda Giratória do Dragão Divino. A névoa venenosa foi atualizada para Nuvens e Névoa Soaring. O canhão de água foi atualizado para Tornado Rainstreak. A ligação foi atualizada para Dragão Gonceal. A supressão da linhagem foi atualizada para Dragão Rugindo nos Nove Céus. Apenas os nomes dessas habilidades pareciam legais o suficiente. Lin Bai não sabia como ficaria quando os usasse. Ele estava ansioso para a próxima batalha. Golpe, gole. Ele não percebeu que estava com fome agora, mas agora que estava livre, podia sentir. Afinal, foi uma batalha e um avanço. O consumo foi demais. Mesmo um homem de ferro não seria capaz de suportar. Lin Bai não carregava muita comida seca com ele. Ele planejou pegar alguns ingredientes no local, pegar alguma caça ou assar um peixe para comer. Ele olhou em volta e descobriu que este lugar não ficava longe do Crystal Lake. Depois de andar em círculos, ele chegou ao local original e descobriu que o Crystal Lake de antes parecia ter mudado de aparência. A superfície do lago que antes era clara como um espelho agora estava lamacenta, como se um espelho tivesse sido quebrado, manchado com todos os tipos de manchas. A margem estava cheia de plantas aquáticas, alguns peixes fedidos e camarões podres, e havia um cheiro estranho indescritível no ar. Lin Bai não pôde deixar de franzir a testa. Se não fosse pelo ambiente ao redor e pelas poucas árvores, ele realmente teria pensado que tinha ido ao lugar errado. O que está acontecendo? Descobriu-se que os 3 crocodilos explodindo eram originalmente os reis do Crystal Lake. Eles geralmente confiavam em seu autocultivo para intimidar outras bestas mágicas fracas, então seus subordinados eram especialmente arrogantes. Agora que os 3 crocodilos explosivos haviam caído, seus subordinados não ousaram buscar vingança. Afinal, o chefe deles acabou assim. Se eles corressem, sem dúvida estariam se entregando. Eles se dispersaram em um burburinho, e o Crystal Lake também estava extremamente caótico. Ah, certo, este lago cristalino é seu ninho. Os 3 crocodilos explosivos deveriam ter escondido muitas coisas boas. Lin Bai revirou os olhos e imediatamente pensou em um plano. Ele chamou Littlegren para sugar a água do lago. Littlegren voou no ar e atingiu diretamente o lago com um tornado. Um enorme vórtice apareceu na superfície do lago como um tornado. A água do lago também foi sugada e o nível da água caiu rapidamente. Em pouco tempo, o fundo foi atingido. Se houvesse algo de bom, teria sido dividido pelos subordinados dos 3 crocodilos explosivos. Desta vez, além de algumas plantas aquáticas, também havia algumas pedras podres e ameixas, mas na verdade não havia nada. Lin Bai olhou em volta e gritou sua má sorte. De repente, seu olhar parou. O que é isso? Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 43, Tartaruga Negra Jade Negra Tradutor, Dragon Boat Translation Editor, Dragon Boat Translation. Lin Bai se aproximou para dar uma olhada e afastou as plantas aquáticas à sua frente. Só então ele percebeu que na verdade era uma tartaruga completamente preta. Era como jade preto, brilhando com uma luz cintilante. No entanto, havia feridas por todo o dorso da tartaruga. Sua carne e sangue estavam caindo, e sangue fresco continuava fluindo. Até o casco da tartaruga estava sem um grande buraco. Parecia muito assustador.
Apenas ficou lá imóvel. Se não fosse por sua respiração fraca, Lin Bai quase pensou que estava morto. Cante, Black Jade Black Turtle com linhagem de tartaruga preta detectada. Voz do sistema em sua mente imediatamente deixou Lin Bai em êxtase, e ele imediatamente fez um contrato com a Black Jade Black Turtle. Seu sangue pingou na montanha traseira da tartaruga, e uma enorme formação de feitiço se acendeu, envolvendo tanto o homem quanto a tartaruga. Não foi preciso muito esforço para contratar a tartaruga negra Jade Negra. Afinal, estava coberto de feridas e não tinha forças para resistir. Se Lin Bai não o tivesse descoberto, provavelmente não teria sobrevivido por muito tempo. A luz branca reparou as feridas no corpo da tartaruga de Jade Preta. Depois de um tempo, as feridas cicatrizaram lentamente. A tartaruga de Jade Preta abriu os olhos e encarou Lin Bai com seus olhos de feijão, carregando uma pitada de confiança e confiança. Ele sabia que este era o seu salvador. Lin Bai olhou para sua casca preta como breu e ponderou por um momento. Como esperado, ele não decepcionou a multidão e disse aquele nome simples e sem criatividade: de agora em diante, você será chamado de Pretinho. Felizmente, Little Green e Little Red não podiam falar a linguagem humana neste momento. Caso contrário, eles definitivamente ridicularizariam Lin Bai, e o colorido time de batalha teria outro grande general hoje. Como eles ganharam um novo membro, ele teve que desistir de seu cultivo para comemorar. Ding. O anfitrião passou 10 dias de cultivo para Little Black. 50 vezes o retorno foi acionado com sucesso. O anfitrião recebeu 500 dias de cultivo. A luz dourada explodiu do corpo de Lin Bai e a forma de uma pequena espada se condensou no ar. Era pequeno em forma, mas estava cheio de suprema majestade, como se contivesse o poder de dividir o céu e a terra. Um olhar e pode-se dizer que definitivamente não era uma espada comum. A espada emergiu do topo de sua cabeça. 3 flores se reuniram no topo e um lótus desabrochou abaixo. Toda a energia espiritual foi derramada na espada, fazendo com que a figura ilusória se tornasse cada vez mais sólida. Finalmente, com um som de chiu, entrou em seu corpo. Neste momento, Lin Bai havia despertado sua quarta profissão, cultivador de espadas. Como esperado, toda vez que ele contraía uma besta divina, uma classe adicional era despertada. Talvez este fosse o mecanismo do mecanismo de retorno. Antes que Lin Bai pudesse pensar muito, a velha concha no corpo de Little Black caiu lentamente e foi substituída por uma nova concha. Não havia impurezas nas costas da tartaruga. Era um preto extremamente puro, como um jade espiritual preto. Até os padrões do dorso da tartaruga eram muito bem organizados, como se contivessem os movimentos das estrelas no céu, ou a disposição dos 5 elementos dos 8 trigramas. Vagamente revelando uma aura antiga. Ao todo, Lin Bai estudou por um longo tempo, mas ainda não conseguia descobrir o que estava acontecendo. Até o pequeno verde e o pequeno vermelho vieram. Eles estavam conversando ao lado, como se estivessem discutindo. Ninguém sabia do que eles estavam falando. Lin Bai quis rir quando viu os dois. Um era um dragão e outro era um rei Luan que estava prestes a evoluir para uma fênix. Eles eram de espécies diferentes, mas ainda faziam barulho. Agora, eles tinham uma amiga que no futuro ia ser uma tartaruga preta. Então, só faltava um tigre branco. Talvez quando você evoluir da próxima vez, você saiba o que significa o padrão. Lin Bai deu um tapinha nas costas de Little Black. O pretinho também colocou a cabeça para fora e acenou com a cabeça espiritualmente, como se concordasse com ele. Além das mudanças nas costas de Little Black, não era diferente de antes. No entanto, a aura ao seu redor era mais extraordinária do que antes e sua força também havia aumentado. Após um breve descanso, o homem e as 3 feras estavam prontos para ir para a tumba da espada. De acordo com a localização marcada no mapa, a tumba da espada estava localizada na parte mais profunda do canto sudeste do reino místico da essência mística. Ao longo do caminho, eles encontraram muito poucas bestas mágicas,
o que aumentou muito a velocidade de Lin Bai. Quando estavam prestes a passar por uma densa floresta, ouviram o som de cordas finas vindo à frente. Lin Bai não pôde deixar de ficar vigilante e se aproximou com cautela. Ele viu um grupo de pessoas não muito longe. Eles estavam armados com espadas preciosas e sua aura era extraordinária. O líder do grupo estava vestido com um manto de brocado preto, e as mangas e a bainha do manto eram bordadas com padrões de nuvens auspiciosas com fios dourados. Eles pareciam extraordinários. Eles seguravam um leque na mão. Ele não parecia um cultivador, mas sim um jovem mestre de uma família aristocrática. Ele estava confrontando as outras pessoas e parecia que havia uma disputa. Se você sabe o que é bom para você, apresse-se e entregue a grama com escamas de prata de 7 estrelas. Caso contrário, não nos culpe por não sermos educados. Ptui. Há pouco, dissemos claramente que os capazes conseguirão o que desejam. Nosso irmão mais velho atraiu a besta mágica guardiã da grama de escamas prateadas. Também gastamos muito esforço para arrancar essa grama. Vocês não apenas sentaram nas laterais e assistiram, mas também tentaram pegar a grama. Nos seus sonhos. O grupo de mais de 10 pessoas não se comoveu quando ouviu isso. Eles retrucaram: já dissemos que os capazes o conseguiriam. Você acha que vocês podem nos vencer? Essas pessoas estavam com tanta raiva que seus rostos estavam completamente vermelhos. Vocês estão claramente agindo como bandidos. Se o irmão mais velho voltar, ele definitivamente vai ensinar uma lição a vocês. O jovem mestre dobrou o leque e seu olhar estava cheio de frieza, mas ele não demonstrou. Nesse caso, vamos esperar seu irmão mais velho voltar e então teremos um bom confronto. Depois de dizer isso, ele virou o corpo para o lado e deu um sinal para as pessoas ao seu lado. Essas pessoas realmente pensaram que desistiriam e se aproximaram sem qualquer vigilância. Lin Bai não pôde deixar de franzir a testa quando viu isso. Essas pessoas obviamente não vieram com boas intenções, então como eles poderiam deixá-los ir tão facilmente? Ah! Em um piscar de olhos, gritos miseráveis surgiram um após o outro. Uma luz fria brilhou no ar. As cerca de uma dúzia de pessoas desembainharam suas longas espadas, não dando a elas nenhuma chance de reagir. Antes de morrerem, seus olhos estavam bem abertos, como se não esperassem que essas pessoas fossem tão desavergonhadas. O jovem mestre chutou-os no chão ferozmente. Ingênuo, como pude deixar um pato cozido voar? De repente, seu olhar era como uma faca, raspando friamente na posição de Lin Bai. Quem está aí? Mostre-se. Todos estavam em alerta máximo. Lin Bai não tinha a intenção de se esconder depois de ser descoberto por ele. Ele simplesmente saiu e disse com uma expressão indiferente: estou apenas passando. Seus olhares se encontraram no ar. Depois de dizer isso, ele calmamente desviou o olhar como se não visse a cena sangrenta no chão. Adeus. Era muito comum as pessoas matarem e roubarem tesouros no reino místico. Lin Bai não queria se intrometer nos negócios de outras pessoas. Além disso, ele não estava familiarizado com esse grupo de pessoas. Ele não sabia a causa, o processo e o resultado do assunto. No entanto, a maneira como esse jovem mestre vestido de brocado fazia as coisas era realmente vergonhosa. Olhando para a figura de Lin Bai se afastando, as pessoas ao lado do jovem mestre vestido de brocado perguntaram apressadamente: você quer? Havia intenção de matar na voz do último. No entanto, o jovem mestre acenou com a mão e disse: esqueça. Para poder andar sozinho no reino místico, é preciso ser poderoso ou se separar de seus companheiros de equipe. Se for o primeiro, não precisamos causar problemas novamente. Se for o último, acho que ele não terá nada de bom com ele. Depois que o grupo de pessoas terminou de lidar com os corpos, eles também caminharam em direção ao sudeste. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 44. A tumba da espada extremamente perigosa. Tradutor, Dragon Boat Translation. Editor, Dragon Boat Translation. Lin Bai seguiu as direções do mapa e caminhou em direção ao sudeste. A vegetação tornou-se cada vez menos. Quando ele pisou na terra marrom amarelada,
Seu campo de visão estava completamente aberto. O céu estava baixo e não havia nuvens. Era como se o céu e a terra estivessem conectados em uma única linha. Não muito longe, havia uma placa de pedra. Parecia que estava lá há muitos anos. Depois de experimentar o vento e a chuva, ficou lá. O que surpreendeu foi que a caligrafia ainda estava clara, como se tivesse acabado de ser escrita. Tumba da espada, o gancho de ferro e a pintura prateada estavam cheios de uma aura assassina. Era como se alguém pudesse realmente ver inúmeras luzes e sombras de espadas. Em um instante, incontáveis calafrios assaltaram o rosto de alguém. Embora Limba estivesse um pouco surpreso, ele sabia que já havia alcançado o limite da tumba da espada. Limba continuou a andar para frente. Ele podia ver uma grande tumba. Havia todos os tipos de espadas nele. Eles eram de diferentes formas, tamanhos e todos os tipos de formas diferentes. Resumindo, não havia nada que ele não pudesse pensar e nada que ele não pudesse ver. Ele manteve os olhos fixos no túmulo e continuou a caminhar para dentro. As espadas colocadas do lado de fora eram todas comuns. As verdadeiras boas espadas devem estar na parte interna da tumba. No entanto, quanto mais ele andava, mais ele podia sentir o vento frio arranhando seus ossos. Era como se inúmeras espadas estivessem cortando seu corpo para frente e para trás, e ele ainda podia ouvir o som de lanças douradas. Felizmente, o corpo de Limba era forte e ele abriu seu escudo de defesa espiritual a tempo. Todo o seu corpo estava coberto por uma camada de fraca luz dourada e ele parecia extraordinário. Mesmo assim, depois de caminhar um pouco, seu corpo ainda doía um pouco. Seus passos originalmente leves gradualmente se tornaram pesados, como se ele tivesse amarrado 500 quilogramas de ferro preto. Se uma pessoa comum passasse por ela, provavelmente seria reduzida a um esqueleto no meio do caminho. Limbai finalmente entendeu por que não havia armadilhas fora da tumba da espada. Então o verdadeiro poder estava neste lugar. Agora, já havia uma pressão tão grande apenas no perímetro externo. Ele não se atreveu a imaginar o que aconteceria, como seria a cena se ele fosse mais fundo na tumba da espada. Também foi estranho. A tumba da espada parecia estar próxima, mas estava bem longe no horizonte. Depois de caminhar tanto, ainda havia uma boa distância, nem mais, nem menos. Estava exatamente a 100 passos de distância. Limbai sabia que devia ter caído em algum tipo de formação de feitiço, mas ficou ainda mais surpreso. Na verdade, ele não percebeu nada. Foi o suficiente para mostrar o mentor da pessoa que criou a formação do feitiço. Essa formação de feitiço era natural, mas ele não conseguiu encontrar nenhuma falha. Era como se tivesse se fundido com a tumba da espada. Limbai originalmente queria quebrar a formação do feitiço, mas depois de pensar sobre isso, ele ainda sentiu que era um pouco inapropriado. Deixando de lado o fato de que ele não conseguiu encontrar o núcleo da formação do feitiço, se ele quebrasse a formação do feitiço tão precipitadamente, ele poderia acionar outros mecanismos na tumba da espada e cair em uma situação ainda mais perigosa. Isso não valeria a pena. Limbai continuou a caminhar calmamente. O vento forte ao seu redor ficou mais forte e dezenas de milhares de sombras de espadas o envolveram, tornando quase impossível para as pessoas abrirem os olhos. Seus passos estavam se movendo ainda mais devagar. Neste momento, ele era realmente como um caracol. Nessa velocidade, quem sabia quando ele seria capaz de alcançar a tumba da espada? Craque, craque, um leve estalo soou em seus ouvidos, como se algo estivesse desabando. Limbai sentiu um arrepio no rosto e o sangue escorria dele. Ele não sabia quando a barreira defensiva havia sido quebrada, mas soprava um vento frio. Os ventos fortes finalmente encontraram uma maneira de romper, entrando um após o outro. A barreira defensiva estava prestes a desabar, como um pequeno barco que tivesse sido derrubado pelas ondas do vento e da chuva. Foi completamente submerso no fundo do mar, finalmente se transformando em inúmeros pedaços. A luz dourada no corpo de Limbai havia diminuído um pouco. Quando foi completamente destruído, ele teve medo de também ser despedaçado pelos fortes ventos ao seu redor.
Recue viva, avance e morra. Uma voz veio do vazio, soando como um trovão. A estrada à frente ainda estava longe, como se nunca fosse acabar. Os vendavais ficaram ainda mais fortes, como se qualquer um que pisasse nele fosse decapitado. No entanto, uma saída apareceu atrás dele. Contanto que ele se virasse, ele seria capaz de ficar longe do perigo. Limbai apenas parou de andar e avançou sem hesitar. Vendo que ele não sabia o que era bom para ele, a voz riu friamente. Um vento feroz assobiou e abriu sua boca sangrenta para ele. Engoliu todo o seu corpo. No próximo segundo, Limbai lentamente abriu os olhos. Sua visão gradualmente se tornou clara. Não muito longe estava a entrada da tumba da espada. Era um sentimento extremamente comum. Não havia luz divina explodindo, nem havia intenção de espada afiada. Aqueles que sabiam que esta era a tumba da espada, e aqueles que não sabiam, pensaram que não era diferente daquelas cavernas que cobriam as montanhas e planícies. Limbai havia passado no teste, mas nunca pensou que seria tão perigoso. Ele havia caído na formação sem detectar nada. Se ele não fosse forte, ou se sua mente não fosse firme, ele seria cortado em pedaços pela espada afiada intencionada nos arredores. Ele não conseguiu segurar até agora. Mesmo a escolha de voltar agora era uma armadilha. Se ele tivesse escolhido voltar naquela época, teria sido cruelmente engolido pela formação. Não sobraria nenhum osso dele. Os cultivadores de espadas devem seguir em frente e enfrentar as dificuldades de frente. Era desprezível recuar no meio do caminho. Eles não eram dignos de segurar uma espada. Essa opção parecia dar às pessoas uma chance de viver, mas, na verdade, eram becos sem saída. Desde os tempos antigos até agora, havia um grande número de pessoas que alcançaram a tumba da espada. No entanto, o número de pessoas que conseguiram pegar a espada com sucesso foi muito pequeno. A maioria deles foi derrotada aqui. Não havia nem mesmo um cadáver completo sobrando deles, então muito poucas pessoas sabiam o segredo por trás disso. Little Black, você guarda o perímetro externo da tumba da espada. Se houver qualquer movimento, comunique imediatamente. Little Green, Little Red, vocês guardam a porta para mim. Considerando que a defesa da tartaruga negra era excelente, Limbai a deixou guardar a porta. Depois de organizar tudo, Limbai entrou na tumba da espada sem hesitar. A tumba da espada enterrou muitas espadas preciosas. Foi dito que até o imortal da espada, que era o melhor do mundo, enterrou sua espada aqui antes de se aposentar. Muitas pessoas esperavam obter esta espada. No entanto, depois de muitos anos, não havia notícias. Algumas pessoas disseram que essa espada já havia sido tirada. Algumas pessoas disseram que essa espada não estava aqui. Algumas pessoas disseram que essa espada já havia ganhado consciência e havia deixado a tumba da espada há muito tempo. Foi seguir seu mestre. Em suma, havia muitas opiniões diferentes. Ninguém tinha certeza se a espada existia na tumba da espada. Mesmo assim, ainda havia muitas pessoas que vinham uma após a outra. Afinal, se alguém obtivesse a espada, isso significava que obteria a herança da espada imortal. Essa foi uma grande oportunidade. Mesmo que fosse a toca de um dragão ou a de um tigre, ainda seria preciso passar por ela. Eu me pergunto se terei esta oportunidade hoje de ver a verdadeira aparência da espada divina. O interior da tumba da espada estava um pouco escuro. Não se podia ver claramente o ambiente circundante. No entanto, havia algumas pequenas manchas de luz flutuando no ar. Eles eram como vagalumes, cheios de estrelas. Eles pareciam muito bonitos. O que são essas manchas de luz? Limbai observou por um momento. Depois de confirmar que não havia nada prejudicial, ele não pôde deixar de se aproximar para dar uma olhada. Quem teria pensado que neste momento, uma pequena partícula de luz balançou? Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 45. A espada de madeira comum. Tradutor, Dragon Boat Translation. Editor, Dragon Boat Translation. O pequeno ponto de luz pousou na ponta do dedo de Limbai e esfregou-se intimamente antes de finalmente revelar sua aparência completa. A luz verde apareceu de repente,
como se um longo dragão verde tivesse aparecido do nada. O rugido do dragão disparou pelos 9 céus, e até mesmo o reino místico pareceu tremer junto com ele. Os pequenos pontos de luz que eram ligeiramente mais escuros foram afastados um após o outro. Os poucos pontos de luz espalhados no ar não estavam distribuídos uniformemente, mas estavam se aproximando cada vez mais da posição de Lin Bai. Lin Bai olhou para a espada de luz verde à sua frente. Ele pensou que a espada de mola de dragão de Bai já era a melhor espada do mundo. Ele não esperava que fosse alguns níveis abaixo disso. Eles não podiam ser comparados de forma alguma. Essa espada era afiada e podia cortar ferro como lama. Lin Bai gentilmente puxou uma mecha de cabelo e a colocou sobre ela. Na verdade, foi quebrado ao meio. Se a espada Dragon Spring estivesse aqui, Lin Bai não teria que fazer um movimento e a espada teria sido ferida por este ki de espada. É realmente uma boa espada. A palavra Grenade foi gravada no punho da espada. Ele fez jus à sua reputação e mostrou sua nitidez. Lin Bai segurava a espada longa Grenade e sua aura parecia ter se tornado incomparavelmente afiada. Com uma aura indomável, ele cortou a escuridão. No entanto, no final, ele lentamente abaixou a espada. Embora você seja muito bom, você não é a espada que eu quero em meu coração. No instante em que ele terminou de falar, a Grenade de suor mais uma vez se transformou em uma partícula de luz. Como se tivesse recebido um golpe incomparavelmente pesado, desapareceu na escuridão com um assobio. Lin Bai levantou a cabeça para olhar. As manchas de luz ao seu redor haviam mudado das numerosas estrelas anteriores para apenas alguns gatinhos. Eles provavelmente foram influenciados pela espada King Feng anteriormente. Outra pequena partícula de luz pousou na frente dele. Em um instante, o Ki roxo veio do leste. Era tão vasto quanto uma cachoeira e irrompeu no reino secreto. A névoa roxa girava ao redor e podia-se ver vagamente o corpo da espada. Foi brilhante e deslumbrante. Uma estrela roxa subiu lentamente no ar e de repente brilhou com uma luz poderosa. Isso realçava o ambiente escuro ao seu redor como se fosse dia. No final, condensou-se na forma de uma longa espada. Neste momento, o governante governou o mundo e todas as estrelas se submeteram a ele. Os poucos pontos de luz que estavam originalmente perto de Lin Bai começaram a piscar com a luz e realmente ficaram escuros. No final, eles desapareceram na escuridão. A espada que brilhava com luz divina e cercada por Ki roxo apareceu na mão de Lin Bai. O corpo da espada tinha 1 metro de comprimento e tinha a imagem do ursa maior. Cada uma das estrelas continha o poder do céu. Parecia extremamente nobre e magnífico. O do meio era a estrela de Ziwei, o mestre de Doshu, a estrela do Imperador Celestial. As estrelas brilharam enquanto davam as boas-vindas à chegada do Imperador. A estrela de Ziwei piscava continuamente como se estivesse sugerindo que Lin Bai o escolheria. Espada Ziwei de 7 estrelas. Lin Bai acariciou o corpo da espada. Seus olhos estavam cheios de surpresa. Mesmo alguém como ele, que não sabia nada sobre espadas, poderia entender o quão extraordinária era essa espada, sem contar que essa espada também tinha o poder de milhares de estrelas. Teve muitas transformações e sua letalidade pode ser imaginada. Infelizmente, ele ainda balançou a cabeça. Ele sempre sentiu que a espada Ziwei de 7 estrelas era um pouco chamativa demais. A espada Ziwei de 7 estrelas congelou no ar, como se não pudesse acreditar que Lin Bai realmente a rejeitou. Se fosse qualquer outra pessoa, eles teriam ficado impacientes quando encontraram tal espada de tesouro e queriam adorá-la como seu ancestral. Embora houvesse muito poucas pessoas que vieram ao túmulo da espada para pegar a espada com sucesso, ainda havia algumas. A diferença é que eles arriscaram suas vidas e se esforçaram muito para perseguir aqueles pontos de luz. Pode-se dizer que foi uma batalha de inteligência e coragem ser capaz de fazer uma espada preciosa se submeter a eles. Houve também quem não teve sorte. Mesmo que passassem no teste da catacumba da espada, eles não gostavam da espada preciosa. No final, nenhum deles estava disposto a reconhecer seu mestre, então alguns voltaram de mãos vazias. Quem era como Lin Bai,
que ficou onde estava e não fez nada, apenas para ter a preciosa espada se aproximando dele. A chave era que ele ainda recusou, e até rejeitou 2 deles. Se essa notícia se espalhasse lá fora, quem sabe quantas pessoas ficariam tão furiosas que vomitariam sangue. Comparar pessoas era realmente irritante. Lin Bai não sabia sobre os outros e pensou que era assim que a preciosa espada escolhia seu mestre. Depois de rejeitar 2 espadas preciosas seguidas, os poucos pontos de luz ficaram hesitantes, como se estivessem preocupados que Lin Bai os rejeitasse. Depois de um momento, um ponto de luz fraca apareceu na frente de Lin Bai. Como os pontos de luz que foram deixados para trás depois de estarem na esteira da espada Grande e da espada Zi de 7 estrelas podem ser comuns. O que apareceu na frente de Lin Bai foi uma espada pesada de ferro negro e transparente. O corpo da espada tinha mais de 1,5 metros de comprimento e era muito mais largo que as outras espadas. Parecia extremamente grosso e pesado, como se pesasse 1.000 libras. Lin Bai estendeu a mão e pesou. Pesava 9,81 libras. As pessoas comuns não podiam nem pegá-lo, muito menos usá-lo em batalha. A maioria das pessoas pode pensar que a espada pesada de ferro negro era muito pesada e não tão leve quanto as espadas comuns. No entanto, uma vez que essa espada fosse brandida, seu poder seria incomparável e seria capaz de dividir o céu e a terra. As armas comuns só podiam ir para frente e para trás e não podiam suportar o poder da espada pesada de ferro negro. Lin Bai hesitou por um momento e pegou a espada pesada de ferro preto. Ele realmente sentiu que era fácil de lidar. A espada pesada de ferro negro poderia ser usada para ataque e defesa, e também estava mais de acordo com as suas intenções. No entanto, ele ainda optou por colocá-lo para baixo no final. Por alguma razão, havia uma voz em seu coração que lhe dizia que essas espadas não eram o que ele queria. A pesada espada de ferro negro não se mexeu, como se estivesse tentando persuadir Lin Bai a deixá-lo pensar sobre isso com cuidado. Você também encontrará um mestre mais adequado do que eu. Dito isso, a espada pesada de ferro negro entendeu que ele havia se decidido. Ele imediatamente parou de hesitar e se transformou em um raio de luz negra que desapareceu no ar. Quando os outros pontos de luz viram esta cena, suas figuras também desapareceram gradualmente. Seja a espada Grande, a espada Zi de 7 estrelas ou a espada pesada de metal preto atrás deles, todas eram espadas de primeira linha no túmulo da espada. Lin Bai os rejeitou um após o outro. As espadas tinham um espírito, então era inevitável que eles sentissem que ele era muito exigente. Lin Bai havia percorrido todo o caminho até o fim, mas não havia novos pontos de luz. Será que ele voltaria de mãos vazias desta vez? Lin Bai olhou em volta e pensou que essa viagem ao túmulo da espada era exatamente assim. De repente, ele parou como se tivesse chutado alguma coisa, e apenas um clang pôde ser ouvido. Ele o pegou e olhou para ele. Na verdade, era uma espada feita de madeira. Parecia muito comum e não havia poder divino no corpo da espada. Parecia um pedaço de lixo que alguém havia esculpido casualmente e era um tanto desleixado. No entanto, era precisamente esse tipo de espada que tornava Lin Bai incapaz de desviar o olhar. Ele lentamente fechou os olhos. A luz de uma espada desapareceu repentinamente como uma estrela cadente. Foi tão rápido que quase fez as pessoas pensarem que era uma ilusão. Esse sentimento misterioso surgiu em seu coração. Era como se tudo pudesse ser usado como uma espada. Colher folhas para machucar as pessoas, voar flores para ser feroz. Esta era a espada que ele realmente queria. Lin Bai de repente abriu os olhos. Sua aura mudou. Era como se toda a sua pessoa tivesse se tornado uma espada incomparavelmente afiada. Ele não estava mais confinado à sua mente nem objeto. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.